Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Christian e na aula de hoje estarei te ensinando sobre os substantivos de direção. Os substantivos de direção, eles não estão ligados com os substantivos em si, mas sua função dentro da frase. Substantivo de direção será aquilo indicado no qual sofrerá a ação ou para quem está sendo falado o contexto da frase. Eu tenho num exemplo, James, help me with this. James, me ajude com isso. Então, estou indicando com o nome James que eu estou direcionando a minha fala a ele. No segundo exemplo, I told you to do this, James. Eu disse a você para fazer isso, James. Então, do mesmo jeito que eu estou indicando no primeiro exemplo, estou indicando no segundo exemplo. No terceiro exemplo, This is the last time I'm telling you this, James. Go do your homework. É a última vez que eu estou lhe falando isso, James. Vá fazer seu trabalho de casa ou sua tarefa de casa. Os substantivos de direção eles podem ser próprios, simples ou compostos. A forma que ele vai aparecer dentro da frase é a mesma, sendo ele próprio, simples ou composto. Porém, o que muda é simplesmente a primeira letra. Se for simples, que é um substantivo simples? Aquilo que dá nome a coisas gerais, generalizado, não é algo específico. Se for próprio, virá maiúsculo, a primeira letra virá maiúscula. Nome de cidade, nome de pessoa, nome de país. Agora, se for um título, por exemplo, um título, eu tenho um título de diretor, ou eu sou professor. Profissões em geral são ditadas como títulos, então virá com a sua primeira letra em maiúsculo. Os substantivos de direção eles podem aparecer de três formas dentro da frase, sendo ela no início, no meio ou no fim. Não muda o contexto da frase. Então não importa se vem no início, meio e fim. Porém, na forma em que a frase é estruturada, na forma escrita, terá uma regrinha de acordo com a posição do substantivo de direção. Se vir no início, virá uma vírgula depois do substantivo de direção, é a quem eu estou direcionando o meu contexto, a minha frase. Se vem no final, virá uma vírgula antes do substantivo de direção. Agora, se vem no meio, virá duas vírgulas no início e do fim do substantivo de direção, certo? Então, tem um primeiro exemplo, James, no início, tem uma vírgula depois dele. Eu tenho um James no final, no segundo exemplo, vem uma vírgula antes dele. Agora, no terceiro exemplo, eu tenho um James no meio, então vem uma vírgula antes e uma vírgula depois. Os substantivos de direção são apenas isso. Não é categorizar, dar nomes a coisas, mas sim qual impacto, qual função o substantivo tem dentro da frase. E a nossa aula de substantivos de direção acabou por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Te vejo no próximo vídeo e fui!